Olá, pessoal! Joia? Alguns dias atrás, eu deixei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, onde eu pedi pro pessoal colocar alguma dúvida ou curiosidade, né? Que tem relacionados ao AVC que o Fernando sofreu. Mês que vem já vai fazer 3 anos do AVC dele. Então, tivemos algumas perguntinhas lá e eu vou estar compartilhando com vocês as respostas aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o seu Like. e se inscreva no canal. Vamos iniciar aqui a primeira perguntinha, né, que veio da caixinha de perguntas. Perdão pela demora, tá, pessoal? A pergunta é: tive um AVC e estou sem a calota. Devo colocar a prótese mês que vem. Fernando, teve alguma eu acredito que seja melhora, né? Bom, então primeiramente, para quem não sabe o que é calota, gente, é o nosso osso do crânio, né? Que do Fernando precisou ser retirado. Vou deixar a fotinha aqui para vocês entenderem, né? Ele precisou tirar um pedaço do osso do crânio, né? Do lado esquerdo, que foi o lado do AVC dele, devido ao inchaço que o cérebro dele teve, né? Devido ao entupimento aí da artéria. E aí, quando o cérebro dele voltou ao normal, ele recolocou, depois de 3 meses, né? O osso de volta. Tá assim hoje, né, Fernando? Sim. Graças a Deus ficou perfeito. E teve alguma melhora, Fernando? Sim. Então, como o Fernando disse, houve sim melhoras. Primeiro, na questão da autoestima, né, Fernando? Sim. O Fernando entrou com um sorriso, sem sorriso praticamente, né, ó. Ele tinha essa fisionomia antes. Ele saiu do hospital com um sorriso no rosto, né? Então, primeiro a autoestima que voltou. E a autoestima dele acabou ajudando nas outras questões, né? Ele teve mais vontade de tentar falar, de tentar andar, né? De melhorar. Então, isso traz sim melhoras, tá? O neuro dele, na época, o neurocirurgião até explicou que influenciava também na questão da melhora, né? Quando a gente fica sem o osso, atrapalha um pouquinho. Quando tá com o osso no lugar, né? Com a proteção devida, ajuda na recuperação. Então, é isso. Teve melhoras. Boa sorte pra você, tá bom? A sua hora também vai chegar. E quando acontecer, vem compartilhar com a gente como é que foi, tá bom? Boa sorte, vai dar tudo certo. E só para finalizar essa pergunta, né? Talvez alguém fique meio intrigado aí na dúvida da questão da foto e do Fernando aqui do meu lado. A foto do Fernando tá de frente, né? Então, realmente, tá certo ali, tá, gente? A posição da foto. O AVC do Fernando foi do lado esquerdo, conforme tá ali, né? E só tá invertido aqui no vídeo porque eu tô gravando do meu telefone na câmera frontal, tá? Então, por isso que a cirurgia do Fernando, né? Agora dá a impressão que foi o contrário, né? Que tá errado, mas não tá não. Foi desse lado aqui, né, Fernando? Do lado esquerdo é que a gente tá com a câmera virada. E do lado direito tá tudo certo. Sim. Só pra esclarecer, às vezes fica alguma dúvida, né? É porque minha câmera tá frontal, a câmera fica invertida. Tá bom, gente? E a próxima perguntinha foi: o AVC do Fernando, qual foi a causa? E aonde foi? Bom, respondendo a primeira pergunta, ainda não identificamos o que aconteceu com o Fernando na época, né, de ter causado esse AVC. Ainda não descobrimos a causa. Continuamos na investigação, né, Fernando? O neurologista do Fernando segue passando exames, né, investigatórios, para ver se a gente consegue descobrir, para tratar, inclusive, né? E aonde foi? Bom, o AVC do Fernando foi do lado esquerdo do cérebro, tá? Atingiu a artéria média cerebral, é uma artéria muito importante do nosso cérebro. E aí lesionou a parte temporal. Mas, segundo os médicos, né, foi um AVC bem extenso. E diz eles, né, eu não tenho fotos aqui pra mostrar pra vocês, que o AVC dele atingiu, na verdade, o lado todo esquerdo, tá bom? E só pra esclarecer também, finalizar essa pergunta, muita gente vai perguntar se o Fernando tinha algum problema de saúde, né, pressão alta, diabetes, algo que pudesse ajudar a causar o AVC que ele teve, né? Você tinha algum problema de saúde, Fernando? Não, gente. O Fernando nunca teve pressão alta, nada além, tá? A única coisa que ele tinha são os fatores de risco, né? Ele era fumante, sim, fumava muito, mas graças a Deus não é mais, depois do AVC ele parou. Consumia bebidas alcoólicas. E ele era bem nervoso, assim, ele era bem estressado. Então, esses 3 fatores podem ter colaborado, né, para o AVC, tá, gente? Mas não foi identificado a causa ainda. E ele tem um laudo de tomografia
bem extenso. Então, assim, tiveram vários edemas, hematomas. Foi um AVC bem complicado mesmo, né, Fernando? Sim. Próxima pergunta. Boa tarde. Ele sente dor no lado que foi acometido? O lado acometido do Fernando, das sequelas, é o lado direito do corpo, tá, gente? Ele sofreu o AVC do lado esquerdo do cérebro e as sequelas são sempre do lado inverso. Você tem dores do lado direito do seu corpo, Fernando? Não. Graças a Deus, o Fernando nunca reclamou de dores, tá? A única coisa é que, assim, no início, né, na hora dos alongamentos, no braço direito, ele sentia um pouco de dor, né? Mas é porque o membro fica mais parado, então dá uma travadinha. Mas aí, conforme a gente foi mantendo os alongamentos todo dia em casa, né? E na onde ele faz o tratamento também, isso foi amenizando, né, Fernando? Sim. Então, respondendo, você não tem dores, né? Não. Essa perguntinha é da mesma pessoa que enviou a anterior, tá? Então, só para complementar aqui, né? Meu esposo sofreu AVC, tem 9 meses e sente muita dor do lado que foi acometido. Nesse caso, né, eu te oriento a sempre comentar, né? Relatar essas questões com os médicos, né, que fazem o acompanhamento dele, neurologista, fisioterapeuta, para ver no que pode estar auxiliando a estar amenizando essas dores, tá? Eu vejo muito relato também de pessoas que tiveram AVC igual ele, né? E que também reclamam de dores, principalmente na época do frio, né? Essas dores aumentam um pouco mais. Então, é bom sempre estar, né, conversando com o médico, esclarecendo e vendo se tem algum tratamento ou na própria fisioterapia, né? Se dá pra amenizar essas dores aí, que ninguém merece, né? Próxima pergunta. Ele demorou quanto tempo para começar a compreender o que você falava e orientava ele a fazer? Você veio pra casa bem confuso, né, Fernando, na época Sim. da alta? Não, sim. Isso mesmo, gente. Quando o Fernando veio pra casa, ele era muito confuso, né? Ele ficou com afasia, que é a dificuldade na comunicação, na compreensão, na expressão, né? Entre outras coisas. Então, assim, no início foi bem difícil. Ele veio pra casa, pra ele tudo era não e sim, mas tinha um sentido contrário. O não era sim, o sim era não, né, Fernando? Então foi bem complicado, foi questão mesmo de tempo, de estímulos mesmo, de muita conversa, né? Tá sempre colocando ele na rotina da casa, no dia a dia, pra tentar fazer com que isso melhorasse, né? Então, assim, o tempo, exatamente, eu não vou saber dizer ao certo. Mas eu posso dizer que demorou alguns meses, tá? Pra ele conseguir entender de fato o que eu tava falando. E pra mim também ter a certeza que ele tava compreendendo aquilo. Então, tudo que eu falava pra ele, principalmente quando era perguntas, né? Se ele queria comer alguma coisa, por exemplo, eu perguntava de 2 a 3 vezes pra ver qual era a resposta dele, pra ver se aquilo realmente estava certo. Você lembra disso, Fernando? Então, assim, foi bem complicado, tá? Isso realmente é questão de tempo, é questão de estar sempre ali, né? Também com a pessoa, sempre conversando, perguntando, mantendo ali sempre ali no meio da roda de conversa. E hoje ele ainda tem alguma dificuldade nessa questão de entender, né? De compreender o que eu falo. Mas é bem pouco, mas ainda de vez em quando acontece. E na expressão já melhorou bastante, né? Próxima pergunta. Como está a fala do Fernando? Ele já evoluiu muito. Ele consegue conversar ou fica mais ouvindo? E aí, Fernando? Mais ou menos. Mais ou menos? Bom, até aqui nesses stories, né? Eu que tô falando mais pra poder, por conta da afasia do Fernando, né? Então, assim, o Fernando consegue falar de tudo, tá? Ele já desenrola bem no que ele tá falando. Até a pronúncia também tá melhor, né, Fernando? A dicção. Ele sabe nomear tudo. A dificuldade do Fernando maior é nas frases. Então, assim, manter uma conversa igual eu tô falando com vocês, por isso que até eu tô falando, né, as respostas na maioria das vezes. Então, as frases pra ele ainda é mais dificultosa. Quando elas saem espontaneamente, né, Fernando? Quando sai assim do nada, saem frases curtas, perfeitas. A dificuldade maior dele, acho que de quem é afásico, né? Acho que a dificuldade maior é quando vocês precisam pensar na frase, né? Projetar ela, assim, sem ser de uma forma espontânea. Mas tá evoluindo, né?
graças a Deus tá melhorando aí, né? Dentro do grau que era no início. E ele consegue, sim, manter uma conversa, assim, né? Ele não fica... Aqui ele tá mais ouvindo, na verdade, né? Mas quando ele tá no meio de amigos ou de familiar, ele também consegue conversar do jeito dele, né? Se expressando, ou até mostrando algo pelo telefone também pra outra pessoa, né? Conseguir dialogar melhor com ele também. Mas ele não fica só ouvindo, não. Ele consegue conversar também aí da forma que ele se adaptou, né? E quem tá ao lado também acabou se adaptando, né? É mais quando é alguém de fora, alguém que a gente não conhece, né? Que tem mais dificuldade. Próxima perguntinha. Boa noite. Ele ficou com espasticidade em algum membro? Ficou, Fernando? Mão, pé. Ficou, né? Ficou sim. Para quem não sabe o que é espasticidade, é o aumento no tônus muscular, né? Normalmente quem sofre um AVC, igual o Fernando, fica com essa sequela, vamos dizer assim, né? Que acaba deixando, principalmente nas épocas de frio, é mais complicado, né, Fernando? Sim. Ficando com a rigidez naquele membro, né? O membro fica duro, fica rígido. E aí, ele ficou... No início, era em tudo, tá, gente? Era dos dedos do pé até o ombro, né, Fernando? Sim. Então, hoje, né, essa espasticidade no Fernando, ela é mais nos dedos do pé, né? Que todo dia também eu ajudo ele a fazer ali o exercício, né? Pra melhorar essa questão dos dedos, né? Pra não ficar em garra. Tem também muito na questão do braço, principalmente no cotovelo, né? Você percebe até em vídeo, fotos que eu posto, principalmente quando o tempo tá mais fechado, que tende a ficar um pouquinho mais dobrado. E a mão dele, graças a Deus hoje tem uma espasticidade, uma rigidez menor, né? Ela se mantém mais abertinha, porque quem tem muita espasticidade, a mão fica muito fechada, tá, gente? É difícil até de abrir. No começo do Fernando era, mas conforme ele tá, né, mantendo aí a fisioterapia em dia, os alongamentos, a mão dele hoje fica mais aberta, né? Menos rígida. Quando pega uma sacola, né? Com o lado esquerdo do braço, aí como joga o peso pro outro lado, o braço dobra, a mão fica rígida. Ou quando ele vai pegar o Dudu no colo, ou qualquer esforço que ele vai fazer, quando ele fica bravo, nervoso, fica muito rígido também o braço e a mão dele, né? E no frio, conforme eu citei aqui, mas em dias normais, assim, de sol, calor, de temperatura normal, a mão dele já fica menos rígida. E o braço também. E os dedos do pé também é bem menor, né, Fernando? Acho que nem fica em garra mais. É mais a questão mesmo de ficar mais durinhos ali, né? E não conseguir fazer os movimentos como antes. Mas tá melhorando, né? Sim. Vamos aqui encerrando a caixinha de perguntas. Com essa pergunta que dessa vez foi direcionada a mim, né, Kelly? Kelly minha xará, esposa do Alan, que também é avecista. Essa pergunta veio dela. Ela pergunta se eu penso em mim em algum momento. Então, assim, gente, hoje sim. Hoje, com quase 3 anos, né, do AVC do Fernando, do acontecido, hoje sim. Hoje eu consigo pensar em mim, fazer algo por mim, me cuidar mais, né? Mas confesso que até os 2 anos e meio, mais ou menos, né, do AVC do Fernando, eu praticamente foquei nele, na recuperação dele, né? E nos pequenos que já eram o meu foco, né? Mas eu falo assim, em questão do Fernando ter ficado com muitas sequelas, né? A gente sabe que quem sofre um AVC e fica com sequelas assim como o Fernando ficou, é uma corrida contra o tempo para recuperação, né? Então, até os 2 anos e meio, praticamente, eu foquei muito no Fernando, né? E confesso que acabei me deixando mesmo um pouquinho, sem ir ao médico, sem fazer alguma coisa que eu gostasse por mim, né? Pensando ali exclusivamente nele, na recuperação dele. Não me arrependo por isso, né? Eu vejo que todo o esforço foi válido, mas é muito importante a gente parar também um pouquinho e se cuidar, até porque quem cuida precisa estar bem para cuidar do outro, né? A gente demora um pouquinho aí, aprende na marra isso, né? Mas aprende. Então, hoje sim, hoje eu consigo pensar um pouco em mim, fazer algo por mim.
mas confesso que não é fácil, né? Você aí que tá ao lado de alguém também que sofreu um AVC, né? Que tá aí na luta com a pessoa, acredito que vai se identificar aí comigo, com o que eu tô falando. Mas sempre há tempo, viu, gente? Não esqueçam de você. E continuo, né? Apoiando, ajudando, né? O Fernando no que precisa aí no dia a dia. Mas olhar pra nós também é muito importante, tá bom? E assim também, agora de verdade, né? Finalizando essa pergunta, tem muita gente que não sabe exatamente a história, assim, né? Eu acho importante falar. Quando aconteceu o AVC do Fernando, eu precisei parar o trabalho, né? E aí eu tinha a casa pra conciliar, as 2 crianças pra conciliar, né? O Fernando com todas as sequelas pra conciliar com as terapias, com uma nova rotina, uma nova vida, né? Então, assim, gente, foi bem difícil. Ainda é difícil, né? Mas eu costumo dizer que o pior já passou. Então, por um longo tempo, eu não tinha tempo, eu falava, né? Pra cuidar de mim. Mas uma hora o nosso corpo e a mente cobra da gente, né? E começa a dar sinais que a gente tem que pensar na gente também. Então, por mais difícil que seja, é muito importante, né? Nem que for dormir a mais um pouquinho que você puder, comer algo que você gosta, fazer uma caminhada, tudo isso. E é isso, tudo que seja pra você, né? Eu aprendi muito isso também com a rede de apoio, né? Que eu participo, que até a Kelly mesmo que criou, né? Eu sou muito grata a ela por isso. Uma rede de apoio de esposas, né? Que participam. E quinzenalmente tem um encontro aí com a psicóloga da Kelly também, maravilhosa. E tudo isso ajuda, né? Me ajudou a ver que eu também precisava pensar em mim. Por mais difícil que seja, por mais tempo corrido que é a vida da gente, né? E se tornou, inclusive após o AVC, que a gente tem que pensar na gente também. Então, graças à rede de apoio também, eu acho muito importante, fundamental, né? Tanto para quem sofreu AVC, quanto para quem é o cuidador familiar, para quem tá do outro lado. Pra gente conseguir aí levar essa vida de uma forma mais leve, tá bom? E é isso. E é isso, pessoal. A gente agradece por todas as perguntas que vocês colocaram aqui, tá? Espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas. E conforme passa o tempo, né? Em breve a gente abre uma outra caixinha também. Essa foi a primeira vez que eu abri a caixinha de perguntas. Obrigada a todos que mandaram perguntas pra gente, tá? E até a próxima. Tchau. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. E não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo.